Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre esse livro, Zelota, Reza Aslan, de Reza Aslan. É o quarto vídeo da série, o último vídeo da série, e eu vou abordar alguns temas então que ficaram faltando aí. Então, já falei nesse terceiro vídeo, nesses vídeos que antecederam, né? A questão do Jesus revolucionário, que o Reza Aslan destaca, que de revolucionário virou pacífico, né? Esse argumento frágil, não se sustenta. E agora eu vou falar de mais dois argumentos igualmente frágeis, tá? Que é que Jesus, ele primeiro pregava um reino terreno e depois passou a pregar um reino dos céus. Já na igreja, já depois de Jesus tendo morto, a igreja passou a inventar essa história de reino dos céus. Argumento frágil, vou mostrar isso. E o outro argumento era de que Jesus era Deus, quer dizer, que Jesus, ele nunca se disse Deus, e só depois a igreja que passou a dizer isso, bem mais tarde. Também argumento frágil. Então, a questão do reino dos céus, né? Então, o reino dos céus ou reino de Deus, né? Reino dos céus é um termo que aparece muito em Mateus, né? Esse termo, reino de Deus, ele aparece muito no Novo Testamento, mas ele não aparece no Antigo Testamento, exceto pelo apócrifo Sabedoria de Salomão. Não aparece essa expressão, reino de Deus, né? Então, tem uma passagem, né, em João, em que ele diz assim, Jesus diz assim, meu reino não é deste mundo, né? João 18:36. O Reza Aslan diz o seguinte, ó, tá mal traduzido. Melhor seria traduzido da seguinte maneira: meu reino não é parte deste governo, tá? Então, ele está querendo dizer que não se pode usar essa passagem para dizer que Jesus falava de um reino espiritual, tá? O reino de Jesus ele é terreno. A única passagem celestial seria essa e aqui essa tradução está mal feita. Só que aí, cara, você tem que se basear nos variantes. Novamente, eu volto ao texto do Bruce Metzinger, né, que fala sobre crítica textual. Ele vai mapeando versículo por versículo as variantes. E nesse João 18:36, ele não tem nenhuma variante. Então, o texto é esse mesmo. Meu reino não é deste mundo. Então, o Reza Aslan, ele propõe uma versão que é minoritária. Não é a versão mais aceita para esse texto. Aí fica problema, né? Uma outra questão que ele não responde, né? O Reza Aslan, ele fala, mas não consegue ser convincente, ó, que é a questão da ressurreição. Ele está entendendo essa coisa de espiritual, de ressurreição, tudo isso foi uma invenção posterior, né? Mas ele fala assim, tem uma parte que ele fala assim, no entanto, existe esse fato enervante ao se considerar um após outro aqueles que afirmaram ter testemunhado Jesus ressuscitado, enfrentar suas próprias mortes horríveis, recusando-se a negar seu testemunho. Isso não é em si incomum. Muitos judeus zelosos tiveram mortes horríveis por se recusarem a negar suas crenças. Mas esses primeiros seguidores de Jesus não estavam sendo solicitados a rejeitar questões de fé baseadas em eventos que aconteceram há séculos, milênios atrás. Eles estavam sendo solicitados a negar algo que eles mesmos, em pessoa, vivenciaram diretamente. Ele não responde esse argumento aqui. Quer dizer, veja, se você está dizendo que a ressurreição é invenção posterior, cara, o cara vai inventar uma história e vai morrer por causa disso. E não é só um, não, tem vários mártires. Como responder isso? Se você pega o Dominique Crossan, ele não dá. O Chevitarese, ele nem fala sobre mártires cristãos, nem fala sobre isso. Quer dizer, essa história ter sido uma invenção fica pouco provável. Quer dizer, essa história, esse reino espiritual, ele tá antes. Ele não surge depois que Jesus morreu. Bom,
o Aslan, ele fala então de uma oposição que teria entre Paulo, que teria inventado essas coisas todas, né? Inventou o reino dos céus, inventou Jesus Deus, inventou tudo isso, tá? Inventou Jesus pacífico, contra Tiago. Tiago, que é o líder lá de Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Tiago o Justo, né? Porque tem vários Tiagos, então é Tiago o Justo, ficou conhecido, que ele seria irmão de Jesus. Segundo John Mayer, irmão mesmo, tá? Irmão de sangue, por parte de José, mas seria irmão de Jesus. E aí estaria a força dele como líder lá de Jerusalém. Então veja o que o Aslan diz na página 208. Ele diz o seguinte: durante a década dos anos 50, no entanto, quando Paulo está escrevendo suas cartas, sua concepção de Jesus como Cristo teria sido chocante e claramente herética. Razão pela qual, por volta de 57, Tiago e os apóstolos requerem que Paulo vá a Jerusalém para responder por seus ensinamentos. Cara, nessa passagem aqui, página 208, qual é a heresia de Paulo aqui que ele está acusando? É o fato de Jesus ser Deus, Jesus ser o Cristo, né? Jesus, Deus. Então ele vai lá para Jerusalém para responder. Cara, não foi nada disso, cara. Não tem isso aí. Ele mesmo reconhece, o Aslan reconhece que esse primeiro concílio lá que teve em Jerusalém com Tiago e Paulo e outras colunas da igreja, né? Foi para discutir a questão da obrigatoriedade dos rituais judaicos. Não está falando ali de Jesus Deus, em nenhum momento foi questionado isso, mas ele sugere que foi lá para isso, e que isso era visto como heresia. Heresia. Olha só, na página 216, ele diz assim: Egesipo, um padre da igreja lá por volta do ano 110, diz que as autoridades judaicas pediram diversas vezes a Tiago para usar a sua influência para dissuadir as pessoas de chamar Jesus de Messias, tá? Seus apelos foram ignorados, é claro, pois embora Tiago fosse, como todos atestam, um devoto fervoroso da lei, ele também era um fiel seguidor de Jesus. Ele nunca iria trair o legado do irmão mais velho, nem mesmo quando fosse martirizado para isso. Então, peraí, então aqui no 216 ele estava dizendo que Tiago sim reconhecia Jesus como Messias, como o Cristo. Aí na página 208 ele diz que Paulo fazia uma heresia com isso e foi lá responder perante Tiago. Não está batendo, cara. Você numa hora fala uma coisa, depois fala outra. Não está batendo. Então, outra questão. Paulo se refere a Jesus, Deus, em Filipenses 2,6. Textualmente, Jesus, Deus, em Filipenses 2, versículo 6. Filipenses é uma carta autêntica de Paulo. Filipenses foi escrito antes do templo cair. Então, veja, eu tenho um texto, um documento, que é antes da queda do templo, que diz que Jesus era Deus. Então, eu pergunto para o Richard Haslund, como é que tu pode dizer que essa história de Jesus Deus foi uma invenção depois do templo? Não está batendo. Estevão foi martirizado lá por volta do ano 35. Ele fala do Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então ele fala que Jesus é o Filho do Homem. Isso está em Atos, capítulo 7, 56. Tá? Então, esse Filho do Homem remete a Daniel. Então, assim, já tem ali a imagem de Jesus Deus, tanto em Estevão como em Paulo. Então não é uma criação posterior. Uma coisa interessante, importante, né, que eu vejo aqui que o Aslan diz, né, ele fala assim: pode ser tentador ver o credo de Nicéia como uma tentativa abertamente politizada de abafar vozes legítimas de dissidência na igreja primitiva. Mas a verdade é que os membros do Conselho de Nicéia estavam apenas codificando um credo que já era a opinião da maioria, não apenas dos bispos ali reunidos, mas de toda a comunidade cristã. Na verdade, a crença em Jesus como Deus
tinha sido consagrada na igreja séculos antes do Concílio de Nicéia, graças à popularidade esmagadora das cartas de Paulo. Pô, mas peraí, você acabou de dizer que essa história de Deus foi uma coisa que foi criada depois da queda do templo, e agora você está dizendo que Paulo está na carta. Você reconhece que isso está nas cartas de Paulo? Cartas de Paulo é anos 50, é antes da queda do templo. Agora, é interessante nesse reconhecimento aí que o Aslan descarta isso, né? Jesus Deus não foi uma invenção de Nicéia. Isso é muito comum, isso é dito aí em vários lugares, né? Que a ideia de Jesus Deus nasceu no Concílio de Nicéia, foi uma imposição do imperador romano. Isso não tem menor cabimento, né? O Aslan não diz isso, ele chama isso atenção, que é um ponto positivo aí do livro aí. É interessante essa questão da disputa entre Paulo e Tiago. De fato, havia uma disputa entre Paulo, um problema ali entre Paulo e Tiago, né? Que Paulo destaca a necessidade de chamar gentios para o movimento, para o cristianismo. Tiago não é contra a entrada dos gentios, estão todos em acordo. Só que Tiago ele destaca a necessidade de cumprir todos os preceitos da lei. Ele não abre mão de nenhum preceito da lei. E o Paulo já quer liberar os novos cristãos gentios de cumprirem a lei, né? Então não precisava fazer circuncisão, não precisava todos os rituais alimentares, né? Ele não queria obrigar os gentios a cumprirem aquilo tudo. Então havia aí um problema aí entre Paulo e Tiago. Esse que foi a razão daquele concílio lá, que eles se reuniram e chegaram à conclusão que Tiago acabou concordando em que você só exigisse o cumprimento da lei para os que fossem judeus, os judeus convertidos ao cristianismo. Mas os que fossem gentios estariam liberados disso, né? Então, ele tem uma passagem aqui com o Richard Hall, achei interessante, que ele fala assim, ele fala dessa importância de Tiago na igreja de Jerusalém, né? Porque Tiago, ele era irmão de Jesus. Isso é uma coisa que às vezes é apagada da história, né? Assim, as pessoas dão menos ênfase a isso, né? Mas ele era irmão de Jesus. E quando Tiago, ele morreu, foi executado lá no ano 62, e a igreja de Jerusalém teve seu sucessor, eles escolheram Simeão, que era filho de Cleófas. Quem é Cleófas? Cleófas era irmão de José. Então eles pegaram alguém da família. Veja, em Jerusalém, quem substituiu Tiago foi outro membro da família de Jesus. Tá? Então isso eu acho interessante. Agora, ele diz assim, a identidade de Tiago Justo como irmão de Jesus tornou-se um obstáculo para os que defendiam a virgindade perpétua de Maria, sua mãe. O resultado final foi que o papel de Tiago no início do cristianismo foi gradualmente diminuído. Quer dizer, na medida que você reforçou o papel de virgindade de Maria, o papel de Tiago foi diminuído. Mas aí eu coloco o seguinte ponto aqui, cara. Não pode ser o contrário, não? É uma possibilidade, né? Ou seja, a virgindade perpétua não acabou servindo para enfraquecer a posição de Tiago em Jerusalém? Isso é um ponto que o Aslan coloca e ele faz um link entre os dois, né? Entre o papel de Tiago na igreja e a doutrina da virgindade de Maria. Estabelece um link entre os dois, tá? Bom, então, entendendo essa divergência entre Paulo e Tiago reforçando o papel da lei e Paulo não, né, da Torá, aí é que a gente começa a entender a divergência entre fé e obras que aparece no texto do Novo Testamento. Paulo, em Romanos 10,4, diz o seguinte: Cristo é o fim da Torá. Resumindo, né? Fim da Torá. Tiago 2,10 diz o seguinte: quem mantém toda a lei, mas pisa sobre um único ponto, é culpado de violar em tudo. Então parece que está, afinal, a Torá acabou ou não acabou? Né? Paulo
para Paulo, ninguém se justifica pelas obras da lei, mas apenas através da fé. Isso está em Gálatas 2,16. Então, o que justifica é a fé. Tiago diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e que se aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Pô, aqui está bem claro, ele está dizendo que não, né? Alguém pode salvá-lo somente com a fé? Tiago 2,14 diz que não. Ora, mas aqui Paulo em Gálatas diz que apenas a fé em Cristo é o suficiente para salvar. Então essa contradição entre fé e obras, ela é um paralelo entre essa disputa de Paulo e Tiago da necessidade de obras, no caso de cumprir os preceitos judaicos da lei. Tá? Paulo diz assim: o homem é justificado pela fé, independente dos trabalhos da lei. Então, essas obras aí estão identificadas com o cumprimento da Torá, dos preceitos alimentares, etc. Romanos 3,28. Tiago já vai dizer assim: a fé sem obras é morta. Ele sempre destaca a necessidade de seguir os preceitos judaicos. Então, essa disputa entre fé e obras, aparentemente contraditória no texto bíblico, você vai ver entre Paulo e Tiago, ela começa a ficar mais clara quando você entende essa diferença de ênfase dos dois, né? Paulo enfatizando a fé e Tiago enfatizando as obras. Então é isso então. Muito obrigado então.